Por mais de meio século, a União Soviética ficou à beira da aniquilação. Desde a Segunda Guerra, quando a máquina nazista lançou a maior campanha militar da história, e durante os 50 anos de Guerra Fria, quando o holocausto nuclear era uma ameaça diária. Para sobreviver, o país teve de ir para o subterrâneo. Ah, caramba, a gente vai ter que escalar o entulho. De um forte subterrâneo, onde tropas soviéticas rechaçaram a ofensiva de Hitler. Isto aqui é uma bomba. E pagaram com a vida. Milhares morreram aqui dentro. E estão embaixo deste entulho. Isso. Nossa. Até uma base secreta de submarinos mostrada pela primeira vez na TV. É isto que ele carrega, esta ogiva. Tem uma ogiva nuclear na ponta. E uma casa-mata secreta de última geração, construída para abrigar ditadores soviéticos e resistir ao Armagedon nuclear. Vamos desvendar as camadas do tempo em cidades ocultas. Bases soviéticas secretas. Cidades ocultas. A Ucrânia sempre foi o coração da máquina militar da União Soviética. Desde as batalhas da Segunda Guerra até a era nuclear, ela se tornou um centro nervoso para as bases secretas soviéticas. Eu sou Don Weidman e estou na Ucrânia, o centro econômico e militar da antiga União Soviética. Este foi o marco zero da Guerra Fria. Durante 46 anos, desde o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética travavam uma luta, uma batalha entre o comunismo e o capitalismo, e o destino do mundo todo estava em jogo. Por trás de um véu de segredo, os soviéticos montaram um arsenal de armas e bases nucleares secretas como nenhuma outra no planeta, todas escondidas no subterrâneo. Os Estados Unidos só podiam imaginar o que acontecia aqui. Mas agora que a cortina de ferro foi erguida, podemos finalmente ver como quase chegamos à beira de um holocausto nuclear, perto do fim do mundo. A cidade de Sebastopol, na Ucrânia, ficou na linha de frente da Guerra Fria por quase 40 anos. Mas graças à sua localização no Mar Negro, foi uma fortaleza durante mais de 800 anos. E as defesas da cidade foram testadas em 1941, quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética. A Guerra Fria foi, na verdade, a segunda batalha que os soviéticos travaram de suas bases subterrâneas em Sebastopol. A primeira foi durante a Segunda Guerra e as preparações para ela transformaram a cidade em uma das fortalezas mais resistentes do mundo. Aqui, onde estou andando, bem embaixo dos meus pés, fica uma bateria soviética oculta. Ela faz parte de uma enorme infraestrutura de defesa. São 350 quilômetros de trincheiras, 19 fortes e 3.000 casamatas subterrâneas, todos usados para combater os nazistas. Mas aquilo que torna este lugar singular é o fato de que foi um dos pontos de resistência mais heróicos da Segunda Guerra. E uma história que os soviéticos acobertaram por quase 50 anos. Em 1941, no auge da Segunda Guerra, os nazistas haviam conquistado grande parte da Europa. Seu próximo passo era tomar a União Soviética. Com seus intermináveis recursos naturais, petróleo, carvão, minerais, terras e uma força de trabalho em potencial de milhões, era o maior prêmio da guerra. Em junho do mesmo ano, os nazistas lançaram a Operação Barbarossa, enviando 3 milhões de soldados para conquistar Moscou, Leningrado e a Ucrânia. Foi a maior operação militar do mundo, e se fossem bem-sucedidos, significaria que o regime fascista de Hitler não poderia ser impedido. Após meses de batalhas intensas, os alemães chegaram a Sebastopol. Nosso guia, o explorador Eduard Rokovsky, vai me mostrar como os soviéticos detiveram a máquina militar dos nazistas 9 metros abaixo do solo. Oi, muito prazer. Muito obrigado por vir me encontrar aqui no Mar Negro. Então, este foi o último foco de resistência aos nazistas? Isso. Aqui, esta cabeça de praia. Havia mais ou menos 170 mil militares por aqui. Então, o último foco de resistência de 170 Isso. mil soviéticos foi neste penhasco. Desde 1912, os russos vinham fortificando a área com casamatas subterrâneas, minas e barreiras antitanques. Nossa, então é isto. Aqui é a entrada?
Duas baterias subterrâneas armadas de números 30 e 35 eram os focos de defesa contra Hitler. Muito obrigado. É muito perigoso lá dentro? É, muito. Já houve alguns acidentes. É sério? É Tá bom. verdade. Vamos lá. Cuidado, hein? Pode ir primeiro. Obrigada. Cercados por uma das maiores forças militares do mundo, os soldados soviéticos dentro da bateria 35 sabiam que poderiam não sair com vida. Nossa, olha só. Olha aqui. Dá pra enxergar tudo, até lá embaixo. Caramba, olha esses corredores. Eles descem até o fim dos dois lados? Demais. Olha só esse lugar. No início da Segunda Guerra, Hitler havia declarado todos os povos eslavos, incluindo os ucranianos, Untermensch, ou sub-humanos. Como os judeus na Europa estavam destinados ao mesmo tratamento genocida. Então, para os soldados nesta casamata, a rendição não era uma opção. Feita de concreto reforçado, a bateria 35 é dividida em mais de 70 câmaras, com centro de comando, caserna, cozinhas, um poço artesiano, armazém e centro médico, todos se estendendo 2 níveis abaixo da superfície. Mas dentre as instalações, as mais cruciais eram as torres de tiro. Cada uma pesava 1.360 toneladas, era protegida por uma blindagem de aço de 38 centímetros e tinha 2 canhões. As torres podiam girar 360 graus, dar um disparo a cada 40 segundos e eram carregadas com o dobro de pólvora para aumentar seu alcance para 48 quilômetros. Mas os nazistas tinham uma armada ainda maior e mais potente. A arma de artilharia mais pesada do mundo. Ela se chamava Dora. Era maior do que um prédio de 3 andares e podia disparar projéteis de até 7 toneladas. Mas apesar de sua potência, Dora era muito imprecisa. Então, não era uma ameaça às baterias subterrâneas. Cuidado com a cabeça. Tá. A bateria 35 foi feita para durar e até possuía um sistema de orientação primitivo chamado de cérebro da bateria, que coletava e analisava dados eletronicamente. Esta era uma instalação militar ultra secreta e de última geração com eletrônicos e engenharia que ninguém nunca havia visto antes. Fogo! Mas engenharia e coragem não segurariam os alemães para sempre. No dia 1º de julho de 1942, os nazistas começaram a romper a linha de defesa. O comando soviético ordenou uma retirada, mas os homens da 35ª Bateria permaneceram, desafiando as ordens. Devido às políticas racistas de Hitler em relação aos eslavos, esses soldados sabiam que ele não faria prisioneiros. Então, eles foram para o nível mais baixo do forte, em seu último foco de resistência. Nossa, dá pra ver tudo lá embaixo mesmo. Olha só. Aquele é o nível inferior para onde nós vamos. Caramba, a gente vai ter que escalar esse monte de entulho aqui? Tá legal? Vou descer. Por mais de 2 semanas, os bombardeiros alemães os sobrevoaram, lançando bombas incendiárias e gás venenoso nos dutos de ventilação da casa-mata, tentando eliminar os homens encurralados lá dentro. Olha, este é o antigo sistema de ventilação. Tá todo enferrujado. Nossa, olha só isso. Este é um corte transversal do lugar inteiro. Dá pra ver quanto concreto eles despejaram em volta de uma estrutura metálica. Na Segunda Guerra, era isso que era preciso para construir um forte. Como eram as batalhas? Era um inferno. Havia disparos por todo o lado, da aviação, do ar, do mar, de todos os lados. Então as pessoas viraram animais, queriam se entocar na terra e cada vez mais fundo. Apesar de seus melhores esforços, os nazistas cercaram a bateria 35. A derrota parecia inevitável. Mas a última coisa que o alto comando soviético queria era deixar esta valiosa instalação cair em mãos inimigas. Então eles foram obrigados a tomar uma decisão trágica. Ordenaram que os homens explodissem a casa-mata, ainda dentro dela. Nossa. Olha só esse espaço. O que foi que aconteceu aqui?
Este lugar aqui foi o coração de uma grande explosão. Foi aqui que plantaram a bomba que explodiu este lugar. Foi. E embaixo, um nível mais abaixo, era o lugar onde os soldados dormiam. Milhares morreram aqui? Morreram. E estão embaixo de todo esse entulho? Isso. Uau! A força da explosão fez o que Dora, a arma nazista, não foi capaz. A bateria 35 foi demolida de dentro para fora. Viu isso aqui? Ah, a estrutura metálica, vi. É, mais cedo ou mais tarde isso vai cair Desabar. mesmo. Estas vigas de aço estão caindo uma a uma e todo este lugar finalmente vai acabar desabando, mas eu espero que não hoje. Ah, olha isso. Ah, olha só. E aqui tem 3. Peraí, isso aqui é uma bomba, não é? É, e ela não foi desarmada. Aquela estrutura metálica que acabou desabando ficou encostada nesta bomba aqui, bem no nariz dela. E dentro da bomba tem 60 quilos de altos explosivos. Você está vendo os vestígios do verão de 1942. O dia em que milhares de soldados soviéticos morreram nesta casamata bem embaixo dos nossos pés. Seus corpos, seus ossos ainda podem estar aqui. É incrível. Em 19 de julho de 1942, a batalha por Sebastopol terminou quando os últimos soldados foram mortos. 80 mil soldados de ambos os lados morreram. Mas o sacrifício não foi em vão. Os nazistas nunca conseguiram ocupar as defesas soviéticas, e a batalha longa e brutal os havia enfraquecido. Então a batalha foi para os céus. Em dezembro, eles haviam chegado à periferia de Moscou, mas o inverno russo estava chegando. O exército de Hitler estava condenado. Este é um lugar muito sagrado para nós. E Edward diz que é muito difícil ficar aqui e sentir tudo isso. Existem milhares de pessoas embaixo destas pedras. E nem sabemos os nomes delas. A seguir, enquanto Sebastopol rechaçava a máquina de guerra nazista, Kiev, a capital da Ucrânia, preparava-se para a maior batalha de cerco da história, a partir de um sistema de casamatas de 72 quilômetros, 9 metros abaixo da terra. Olha esse lugar. É assim que se luta contra os nazistas, no subterrâneo. E mais tarde, na era da Guerra Fria, esta cidade escondia uma base de submarinos ultra secreta, uma arma vital do arsenal nuclear soviético. Este canal seria vigiado por oficiais da KGB que tinham ordens de atirar em qualquer um. A Ucrânia sofreu o pior acidente nuclear do mundo, em Chernobyl. A explosão enviou contaminantes radioativos sobre 3 continentes. Desde a criação da União Soviética em 1922, a Ucrânia era a gigante agrícola e industrial da nação. E se os nazistas tomassem Kiev, poderiam alimentar sua máquina de guerra indefinidamente. No verão de 1941, Hitler e seu exército haviam lançado a maior campanha militar da história. Sua meta era tomar Moscou e explorar os recursos inesgotáveis da União Soviética, em busca da dominação global. Mas antes das forças de Hitler atacarem a capital soviética, voltaram seus exércitos para o sul, para conquistar as riquezas da Ucrânia. Enquanto a cidade de Sebastopol resistia heroicamente ao longo do Mar Negro, 1000 quilômetros ao norte, a capital da Ucrânia, Kiev, enfrentava seu maior desafio. No verão de 1941, Hitler havia varrido a maior parte da Europa e concentrado seu poderio militar em Kiev. Em agosto, os nazistas cercaram a cidade. A Batalha de Kiev se tornaria a maior batalha de cerco da história. E para proteger a cidade e o resto do mundo de Hitler, Stalin tinha construído uma linha de defesa de 72 quilômetros, permeada por 250 casamatas, todas enterradas sob uma fortificação bem aqui fora da cidade, que foi construída 800 anos antes. A meia hora de carro da cidade, eu me encontrei com o meu guia, Rostislav Karpenko. Belo furgão, hein? Obrigado. Que me levou ao local onde a batalha por Kiev começou. Quer dizer então que isto
É uma casamata explodida. É apenas uma casamata de concreto. 800 anos antes da construção destas casamatas, este local tinha outra linha de defesa. Um talude de terra que seguia a curva do rio Irpin. Foi uma tentativa vã de rechaçar o exército mongol. Em 1928, quando Stalin pediu novas defesas para Kiev, seguindo o caminho do antigo talude, foram construídas 250 casamatas, formando um arco de 72 quilômetros em torno da cidade, todas ligadas por uma rede de túneis subterrâneos. 10 anos depois, as casamatas eram tudo o que restava entre 3 milhões de soldados nazistas e Kiev. E atravessando esta floresta, a meia hora de carro daqui, fica Kiev, o alvo do ataque. Os exércitos alemão, romeno e italiano passavam por esses campos, atravessando este rio. E Luftwaffe também estava atacando. Estas casamatas eram o último recurso, mas a linha de defesa era forte e conseguiu segurar o inimigo por 2 meses. Quando os alemães não conseguiram avançar pelas defesas, cercaram a cidade, encurralando todos os 660 mil soldados soviéticos. Sem suprimentos, eles sabiam que sua situação era irremediável, mas resistiram o quanto puderam. Esta é uma das maiores casamatas de toda a linha. Entendi. É concreto reforçado. Ah, essa entrada, né? É. Tá legal. Nossa, E tem 2 telas aqui. já vi. E eles usariam metralhadoras, aqui e aqui. Entendi. Então eles disparavam suas metralhadoras daqui. Dá pra ver o rio. Veja isso aqui, esse teto é de metal. Entendi. Veja. É. Então esta é uma construção sólida feita de concreto e metal. É. Depois que várias casamatas foram destruídas por projéteis, para reforçar o teto, os soviéticos instalaram chapas metálicas. A parte superior da casamata era usada para vigiar e disparar nas posições inimigas. Mas quando a artilharia pesada veio do céu, os soldados desceram quase 10 metros. Ah, caramba! É assim que se luta contra os nazistas, no subterrâneo. Olha só isso aqui. Estão faltando degraus aqui. Tudo isso está se deteriorando. E é preciso ter muito cuidado para não cair nos buracos. Olha só isso. É incrível. Parece não terminar nunca. Os soviéticos lutavam no primeiro nível, até a hora dos ataques aéreos. Quando as bombas caíam, os soldados desciam para os 2 níveis inferiores da casamata. O nível inferior ficava a 30 metros de profundidade e era o único lugar para sobreviver aos bombardeios alemães. Os níveis inferiores eram um labirinto de túneis, onde os soldados dormiam, guardavam a munição e se escondiam durante os ataques aéreos. Cada casamata tinha até 180 metros de passagens, e cada um desses sistemas era ligado às casamatas seguintes. Como é que isso aqui era escavado de verdade? Eles tiveram que escavar à mão? Sim, foi tudo à mão. Por prisioneiros. Por prisioneiros de Stalin. Stalin era um ditador brutal. Nos anos 30, suas políticas econômicas causaram uma fome que matou milhões. E qualquer um suspeito de se opor a ele era executado ou enviado para os campos de trabalho. Prisioneiros políticos famintos e maltratados levaram 7 anos para escavar estes túneis. Um exército de escravos construindo túneis subterrâneos. Incrível. Para Stalin, o uso de trabalho escravo era um mal necessário. Mas seus próprios soldados ficaram presos nessas câmaras. A batalha, que durou 1 mês, custou 750 mil vidas, dizimando 43 divisões do exército soviético. Nos últimos dias da batalha, os últimos 16 sobreviventes vieram até aqui, trancaram uma porta de metal pesada atrás deles e lutaram até a morte. Então acabaram se fechando aqui dentro. É. Sem ter nenhuma comida e água ou pouquíssima Só coisa. tinham água. Era a única coisa. Isso. E eles conseguiram sobreviver por até 1 mês. E seguraram os alemães neste lugar. É, e depois morreram. Que túmulo.
Os defensores de Kiev, desde os soldados dentro da casa-mata até as milícias em terra, se uniram para segurar o exército nazista o suficiente para destruir o plano de batalha de Hitler, que lhe custou a guerra. Mas, como os soldados em Sebastopol, os defensores de Kiev também pagaram um preço terrível. Logo depois que os alemães venceram a Batalha de Kiev, houve um massacre conhecido. Mais de 30 mil judeus foram mortos na Ravina Babiar, bem pertinho daqui. E, além disso, aqueles 600 mil prisioneiros de guerra também morreram de fome em campos de concentração ou foram mortos. Então, esses caras foram heróis. Estavam tentando sobreviver. Depois disso, o exército alemão entrou em declínio. Eles nunca mais tiveram uma vitória na Rússia. Então, de certo modo, esses caras salvaram o mundo. A gente pode passar por aqui? A seguir, menos de 20 anos após o final da Guerra Fria, o Ocidente finalmente está vendo o horror por trás da cortina de ferro. Nos anos 60 e 70, se eu não tivesse permissão para vir aqui, eu teria virado picadinho. E mais tarde, pela primeira vez na TV, uma base de submarinos ultra secreta que escondia um segredo terrível. Legal. O que aconteceu? Após a devastação da Segunda Guerra, duas superpotências emergiram no cenário mundial: os Estados Unidos e a União Soviética. Em uma luta pela dominação mundial, os dois, antes aliados, logo se tornariam inimigos, iniciando um embate que durou quase 50 anos. A Guerra Fria era um jogo de xadrez nuclear de apostas altas. A União Soviética começou a construir bases secretas por todo o país. Mas em 1952, quando a Turquia, a mais de 320 quilômetros daqui, do outro lado do Mar Negro, se juntou à OTAN, a costa da Ucrânia se tornou a linha de frente da Guerra Fria. E a cidade de Balaklava escavou uma base enorme diretamente embaixo dela. Eu estou a 20 minutos de Sebastopol, na antiga cidade de pescadores de Balaklava. Agora, imagine que você é um morador local. Sua família tem morado e trabalhado aqui há séculos. E então, de repente, um dia, o Exército Vermelho aparece e diz que a sua cidade não está mais no mapa, que você não pode ter mais a vida que vivia ou trabalhar no mesmo emprego. Essencialmente, você nem existirá. A sua vida, a sua família e a sua cidade agora pertencem ao povo. E para 150 habitantes daqui, foi exatamente o que aconteceu. O que quer que eles soubessem ou não, passaram a fazer parte da força de trabalho por trás de uma das bases militares mais fortificadas e secretas do mundo. Os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estavam alheios ao vulto e ao escopo do projeto. E a maioria dos soviéticos não sabia o que acontecia em seu próprio quintal. Havia um muro que saía daqui e dava toda a volta na cidade, que não só impedia que as pessoas saíssem, mas também impedia que os de fora olhassem. Você podia ser jogado na cadeia só por tirar uma foto. A cidade havia se transformado em um acampamento do exército e seus cidadãos foram integrados à máquina militar soviética. Durante a Guerra Fria, os moradores locais usavam entradas escondidas para chegar à base subterrânea e os submarinos passavam por aqui. O barco é um dos poucos jeitos de entrar na base de submarinos nucleares de Balaklava. Mas antes, olhe por cima deste muro, este penhasco super íngreme, que esconde toda uma base secreta. Ela foi escavada na montanha, 120 metros sob o solo. Em 1993, esta base foi desativada e os submarinos e armas nucleares foram removidos. Mas nas profundezas, existem vestígios de uma era quando a guerra nuclear era uma realidade sinistra. Nos anos 60 e 70, este canal era vigiado por oficiais da KGB que tinham ordens de atirar em qualquer pessoa. Se eu não tivesse a permissão para vir aqui, teria virado picadinho. Felizmente, os tempos mudaram. Ao voltar de suas missões secretas, os submarinos soviéticos atracavam neste canal para manutenção e reparos. Durante a Guerra Fria, havia 50 submarinos soviéticos emboscando navios americanos e da OTAN na área.
Esses submarinos, capazes de iniciar uma terceira guerra, desapareciam silenciosamente neste canal, longe dos olhos dos americanos e de seus aliados. Olha só como essa estrutura é enorme. Este canal de 600 metros era apenas a ponta do iceberg. Olá! Sem um especialista é difícil navegar pela base de submarinos. Então combinei de me encontrar com o capitão do exército ucraniano Oleg Harivsky e sua tradutora Yulia Kapkina. Oi. Como vai? Olá. Obrigado por me encontrar. O canal principal tem 8 metros de profundidade e corre a 120 metros pelo subsolo. Ele tem capacidade para 9 submarinos ao mesmo tempo. A base ocupa mais de 1 hectare. Um canal central com 500 metros de comprimento faz um arco até a outra abertura que sai diretamente no Mar Negro. Partindo do canal submarino, um corredor leva quase 300 metros montanha adentro. A câmara interna era protegida por portas à prova d'água. Caramba, isso é enorme. As portas mantinham o controle climático no arsenal nuclear e, no pior caso, ajudaria a conter um vazamento de radiação ou uma explosão acidental. Ferragens desta coisa. As dobradiças são enormes. Mas a porta tem pelo menos 60 centímetros de espessura. Tem uma porta de 10 toneladas aqui e uma outra aqui também. E isso é só metade da história. Tem outra porta enorme aqui, que se fecha. Esta aqui seria a porta de saída se você estivesse trabalhando dentro da câmara nuclear. Muito bem, vamos descer. 150 homens e mulheres, moradores da cidade, viviam escondidos nesta base soviética secreta. Da noite para o dia, suas vidas haviam mudado e o seu mundo passou a ser subterrâneo, nas linhas de frente da Guerra Fria. A milhares de quilômetros daqui, a ameaça nuclear pairava no litoral americano. E na base de submarinos de Balaclava, parece que esses medos eram reais. Para os trabalhadores civis dentro da base, havia perigos em cada canto. Eles tinham o cuidado de se manter longe de determinadas áreas restritas. Tecer o corredor errado podia ser considerado um ato de traição, e a punição era severa. Vamos entrar aqui. Olha só. Você começa a ter uma ideia do tamanho desta instalação enorme quando começa a investigar todas essas câmaras. E pense nisso. Faz pouco tempo que tudo isso estava funcionando. Nas profundezas da base secreta, além do canal principal e passando a entrada até a câmara interna, a base tinha sua própria fábrica de armas. Então essas câmaras eram necessárias para testar e preparar os torpedos. Depois eles eram carregados em um carrinho especial. Havia uma plataforma giratória aqui e então os torpedos eram levados até o canal. Entendi. Então esta aqui é a câmara principal. A fábrica de armas produzia poder de fogo suficiente para eliminar toda uma frota da Marinha Americana. Mas a construção de seu arsenal tinha efeitos colaterais mortíferos. Legal. O que aconteceu? Aqui dentro é radioativo. Então, isto não é apenas um centro de manutenção de submarinos, mas também uma fábrica. Era uma fábrica de armas mesmo. Sim. Havia vários submarinos que já estavam prontos para retaliar. E havia armas especiais além das armas nucleares. Cerca de 50 ogivas eram guardadas aqui. Os moradores da cidade que trabalhavam na fábrica de armas radioativas não tinham nenhuma experiência militar. Então, eles recebiam diagramas de como montar os torpedos. O que é isto? É um diagrama especial de como montar um torpedo. Era para os trabalhadores. Quer dizer, então, que tudo isto aqui é um corte transversal de um torpedo. E isto é o que ele carregava, a ogiva. Tinha uma ogiva nuclear na ponta. Tinha sim. É um manual de instruções. Uma vez montados, os torpedos eram colocados em carrinhos e conduzidos por um longo corredor, onde eram colocados nos submarinos. Esse túnel era necessário para levar as armas nucleares até o canal. E então essas armas eram colocadas no submarino. Entendi. Então estes trilhos de trem que estão aos meus pés, era isso que eles... eram carrinhos de Isso, mão eram carrinhos de mão. para levar as ogivas nucleares. Os primeiros torpedos soviéticos capazes de levar uma ogiva nuclear não tinham nenhum sistema de orientação embutido. Apenas um motor alimentado por bateria na parte de trás e uma ogiva de 306 na frente. Durante uma batalha no mar, os torpedos eram colocados nos tubos através de escotilhas, que depois eram travadas. Então, uma válvula inundava o tubo com água, equalizando sua pressão com aquela do mar. Quando o torpedo era disparado, podia percorrer 18 quilômetros antes de perder a potência.
Se acertasse o alvo, a força do choque detonaria a ogiva. 6 torpedos eram capazes de afundar um porta-aviões de 75 mil toneladas. Os trabalhadores nesta base ultra secreta estavam preparados para essa possibilidade. Mas lançar um torpedo contra um navio americano ou da OTAN significaria a Terceira Guerra Mundial. E eles teriam de estar preparados para uma revanche. A seguir, trabalhadores desta base ultra secreta estavam se preparando para uma guerra nuclear, mas sobreviver a ela é outra história. Quer dizer que podia abrigar 3 mil pessoas durante 30 dias, enquanto uma guerra nuclear corresse solta lá fora. E mais tarde, todo este falso prédio de apartamentos esconde quartéis generais militares ultra secretos, 180 metros abaixo. No coração da antiga União Soviética, nas profundezas da cidade de Balaklava, na Ucrânia, estão os restos de uma base de submarinos soviética ultra secreta. Durante a Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos estavam à beira do holocausto nuclear. Então, por 50 anos, os submarinos escondidos nesta montanha estavam preparados para responder ao pior dos casos. O capitão Oleg Harivsky e sua tradutora Yulia Kapkina já haviam me levado ao túnel onde os trabalhadores montavam torpedos com ogivas nucleares e os colocavam em submarinos que podiam ser enviados em missões capazes de iniciar a Terceira Guerra Mundial. Esta aqui seria a porta de saída se você estivesse trabalhando dentro da câmara nuclear. Mas o que acontece quando os exercícios que vinham fazendo há anos finalmente se tornassem realidade? No pior caso, a base poderia ser atingida por uma bomba nuclear. A Terceira Guerra Mundial começaria. Sem perder tempo, os trabalhadores voltariam correndo para a parte mais funda da base, quase 300 metros dentro da montanha, até um abrigo antibomba. Este lugar aqui é imenso. Para o caso de um ataque nuclear, no caso de guerra, as pessoas podiam viver aqui. Sei, e quantas pessoas cabem aqui? Cerca de 3 mil. O abrigo antibomba ficava a oeste do dique seco, protegido por 120 metros de montanha e 2 conjuntos de portas à prova de explosão. Essa câmara seria o único lugar onde os soldados e os civis sobreviveriam. Nossa, parece que a gente está dentro de um estádio de futebol, sabe? Olha só, é um espaço enorme. Por quanto tempo seria possível manter as pessoas aqui? 30 dias. 30 dias. Isso, 30 Quer dias. dizer que podia abrigar 3 mil pessoas aqui durante 30 dias enquanto uma guerra nuclear corresse solta lá fora. E uma vez que pudessem sair, voltariam ao trabalho o mais rápido possível, montando os torpedos nucleares e colocando-os nos submarinos. Mas dessa vez não seria um exercício, e sim uma retaliação, em uma escalada para a guerra nuclear mundial. A principal rival de Balaklava era a 6ª Frota Americana. Desde 1967, ela estava estacionada na Itália, pronta para combater os soviéticos. Ainda hoje, ela é uma das frotas navais mais formidáveis do mundo, com 40 navios de guerra, 175 aeronaves e 21 mil militares. Para os soviéticos poderem combater a poderosa 6ª Frota, esta base subterrânea tinha de continuar funcionando até mesmo durante uma guerra nuclear. Quando a Terceira Guerra Mundial irrompesse, submarinos soviéticos carregados de bombas nucleares teriam sido enviados através deste canal. O canal principal tinha 500 metros de comprimento, com uma entrada para o porto e outra para o Mar Negro. As missões constantes durante a batalha causariam um grande desgaste nos submarinos soviéticos. Então, quando voltassem, entrariam pela Baía de Balaklava e depois seriam rebocados para uma área de reparos do dique seco. Então eu estou do lado de um submarino soviético enorme, no dique seco, e os mecanismos de apoio podem ser vistos através da água. Ainda estão submersos aqui embaixo. E haveria um monte de pessoas aqui fazendo manutenção, usando máquinas de solda, etc. Com uma guerra nuclear acontecendo acima da base, esta caverna desolada estaria tomada por equipes fazendo reparos em submarinos, enquanto os oficiais os carregariam com armas nucleares 24 horas por dia. Durante a Guerra Fria, incontáveis missões secretas foram realizadas a partir deste canal. E durante o ano todo, este lugar ficava funcionando. Funciona o tempo todo. Todo submarino avariado vinha para cá. O canal principal tinha forma de U, para que os submarinos pudessem entrar pelo sul, ser consertados e sair sem ter de virar. O Mar Negro. Ah, olha só. Já entendi. Então, esta
coisa toda, todo este canal corre da abertura da montanha aqui e vai até aqui, correndo para o mar. É. Entendi. Na entrada dos dois canais, existem enormes comportas e portas à prova de explosão, uma defesa necessária neste complexo subterrâneo, dado o medo do holocausto nuclear, que poderia ter sido iniciado por qualquer um dos submarinos que partiam dessa base. As duas entradas protegem o canal principal de tempestades ou de uma explosão nuclear. Uma vez que os submarinos estivessem carregados com os torpedos, as portas à prova de explosão eram abertas e eles partiam para o mar, prontos para atingir alvos inimigos. É uma imagem apavorante de uma guerra nuclear que não aconteceu por pouco. Mas a ameaça ainda não terminou. Hoje, um único submarino nuclear americano carrega 192 ogivas, capazes de matar 50 milhões de pessoas, 1/3 da população da Rússia. Existem 18 desses submarinos e mais 550 mísseis balísticos intercontinentais escondidos em silos no oeste dos Estados Unidos. Então é isso. Deste lugar, submarinos russos, repletos de suprimentos, abastecidos e com armas, passam direto por este canal, saem por esta saída e vão direto para o Mar Negro para patrulhar os oceanos com suas armas mortíferas. Ainda existem submarinos nucleares da Rússia e dos Estados Unidos espalhados pelo mundo todo. Este lugar foi ultra-secreto de 1963 a 1995. Então hoje existem outros lugares ultra-secretos porque os submarinos ainda estão lá fora. Precisam de reparos e ainda são carregados com armas. Então existe um outro lugar igualzinho a este em algum lugar do mundo. A seguir, quando a guerra nuclear ameaçava o mundo, a elite soviética foi para o subterrâneo e construiu uma fortaleza impenetrável. Este lugar não foi muito bem explorado. Existem muitos buracos pelos quais você pode cair daqui, do 5º nível até lá embaixo, no 1º nível. Nossa. Uau! Caramba. No final dos anos 70, os Estados Unidos e a União Soviética tinham arsenais enormes de ogivas nucleares. Mais de 50 mil delas. E embora as duas superpotências tentassem negociar uma alternativa para a destruição mútua, ambas se preparavam para o pior. À medida que as bombas foram ficando maiores e a tecnologia deu um salto para a era espacial, a possibilidade de uma guerra nuclear mundial pairava sobre o mundo como uma nuvem escura. Os soviéticos haviam desenvolvido os mísseis balísticos intercontinentais, capazes de alcançar a costa americana, e eles podiam tirar Nova York do mapa. E eles sabiam que os Estados Unidos podiam fazer o mesmo. Mas a tecnologia não estava dedicada apenas a pôr foguetes no ar. Novas máquinas perfuratrizes e de mineração possibilitaram a construção de bases militares enormes nas profundezas do subsolo. A milhares de quilômetros de distância, os militares americanos tinham construído casamatas ultra-secretas, onde poderiam travar a guerra nuclear no subterrâneo. A 35 quilômetros de Sebastopol, a Marinha Soviética tinha seu próprio quartel-general secreto, bem embaixo deste edifício abandonado. No início dos anos 70, os soviéticos construíram este edifício perto de uma base da Marinha. Mas se olhar esta coisa de perto, você verá que ela foi projetada para parecer um complexo de apartamentos, como se as pessoas morassem aqui. Eles até se deram ao trabalho de pintar janelas ao estilo residencial bem ali. Mas o fato é que todo este prédio é falso. Ele foi construído aqui para esconder o que está no subsolo. Porque, na verdade, é a entrada de uma base militar ultra secreta e um abrigo antibomba, chamado Objeto 221. Eu me encontrei de novo com Eduardo e Marina, que iam me conduzir através deste labirinto enorme e perigoso. Então este é o objeto 221? É. E a entrada é aqui embaixo? Isso. Até onde a gente vai avançar embaixo da montanha? Qual é a extensão deste túnel? 1,5 km. 1,5 km. O objeto 221 abrigaria 70 mil oficiais da frota do Mar Negro e membros da elite do Partido Comunista, no caso de um ataque nuclear.
Este local foi escolhido porque fica no meio do caminho entre Sebastopol, a principal base da frota do Mar Negro, e a residência de verão do governo soviético. O objeto 221 foi projetado como um conjunto habitacional pós-apocalíptico. São 2 edifícios de 5 andares ligados por um edifício de 4 andares entre eles. E tudo isso a mais de 180 metros no subsolo. Os edifícios foram feitos de concreto reforçado e todas as superfícies foram cobertas de chapas metálicas. As chapas eram para fornecer suporte adicional e bloquear pulsos eletromagnéticos de uma explosão nuclear, que desabilitam equipamentos eletrônicos. O conjunto tem mais de 23 mil metros quadrados, mais de 3 vezes a base do edifício Empire State. Olha só. Olha isso. Ah, tem rochas aqui. Então isto aqui é onde estavam escavando para criar este túnel. É, mas nem dava para escavar. O único jeito de abrir isto era com uma explosão. Entendi. Então foi aqui que puseram a dinamite. Foi. Os oficiais soviéticos criaram uma refinadora de minério falsa nas proximidades para justificar o barulho das explosões e as toneladas de entulho que eram removidas. No advento de um ataque nuclear, os VIPs soviéticos teriam corrido por este túnel, que é curvado para minimizar a onda de choque de uma explosão nuclear. Depois viriam até estas portas. Olha só, todos esses portais, essas portas. Então é por aqui que se entra, aqui é a entrada. Nossa, essa é uma câmara enorme. É, na verdade não é só uma câmara enorme. Havia muitas câmaras aqui. Muitas câmaras. Esta câmara era dividida em várias partes. Mas em 1992, um mafioso russo comprou todo este complexo por apenas $5 mil. E fez fortuna vendendo seu conteúdo. Eles vieram aqui e tiraram tudo. Quando os saqueadores vieram aqui em cima, a máfia, eles cortaram todo o metal das paredes e o levaram para vender como sucata. Da noite para o dia, a pilhagem transformou 18 anos de trabalho em uma ruína. Mas apenas 30 anos atrás, era o lugar perfeito para sobreviver ao fim do mundo. Havia uma cisterna para água, um túnel de ventilação de 180 metros, uma antena de rádio e até um cinema com 500 lugares. Eles projetavam os filmes daqui. Então, apesar disso tudo parecer enferrujado, é quase como um antigo navio de guerra. Na verdade, nem 20 anos atrás, este era um centro de comunicações de última geração. Quer dizer, os oficiais mais importantes do partido e os oficiais militares estavam aqui embaixo. Eles tinham de manter o contato com o mundo exterior. Todo o equipamento de alta tecnologia se foi, além da maioria dos pisos, paredes e escadas. Apesar da estrutura básica ser estável, ainda é um lugar perigoso para explorar. Olha só isso. Dá para ver o lugar inteiro. O único jeito de ir aos andares superiores era subir pela parede. No mínimo, é arriscado. Então, subimos um de cada vez. Próximo, por favor, pode subir. Ele está indo na frente porque este lugar não foi muito bem explorado. Por todo lugar tem buracos e você pode cair direto daqui, do 5º nível até lá embaixo, no 1º nível. E você não sobreviveria à queda. Nossa. Olha isso. Caramba. O objeto 221 foi construído para sobreviver a um ataque nuclear, mas não conseguiu sobreviver ao fim da Guerra Fria. Em 1991, a União Soviética foi dissolvida. Um ano depois, este lugar se tornou um ferro velho para a máfia russa. Então, todo o esforço que foi feito neste lugar, felizmente, foi por nada. Ocultas por um manto de segredo, incontáveis bases subterrâneas, como o objeto 221, foram construídas na União Soviética. A cortina de ferro foi levantada, revelando a terrível realidade do quanto já estivemos perto da aniquilação nuclear. Bases soviéticas desativadas como esta podem parecer da Guerra Fria, mas até hoje os Estados Unidos e a União Soviética têm enormes arsenais nucleares, capazes de destruir o globo em algumas horas. E o subterrâneo que foi abandonado no final da Guerra Fria ainda pode desempenhar um papel apavorante algum dia no da Guerra Fria, mas até hoje os Estados Unidos e a União Soviética têm enormes arsenais nucleares, capazes de destruir o globo em algumas horas. E o subterrâneo que foi abandonado no final da Guerra Fria ainda pode desempenhar um papel apavorante algum dia no